Pressão. Marco Feliciano. Deputado, a gente queria saber qual é a sua opinião a respeito do Adriano. Se o senhor é contra, se o senhor é a favor. Aborto é crime, aborto é assassinato. Sou contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sou contra agora a decisão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que vem querendo colocar em votação. Estou indo agora para a Comissão de Seguridade Social apresentar um projeto, inclusive, para tentar adicionar no açúcar do nosso país o ácido fólico, que é o responsável pelo fechamento do tubo neural da criança, porque já que o Supremo arguiu que o aborto ele é legal, então nós vamos tentar na prevenção, fazer com que as nossas crianças, as mães sejam melhor alimentadas para que evite que as crianças nasçam assim. Mas a nossa briga aqui é constante. Certo. Mas no caso de uma mulher que é violentada? A criança não tem culpa disso. A mulher foi violentada. Eu sinto muito por ela ter sido violentada. É um problema social, é um problema que a nossa população tem que rever isso, o Código Penal tem que rever isso, a população brasileira em forma de família tem que rever isso, a mídia tem que rever isso, porque toda vez que a mídia expõe de maneira esdrúxula o sexo como tem sido feito, estimulando os adolescentes, as nossas crianças a terem uma vida libertina, isso leva ao contexto disso, um estupro, e daí o nascimento de uma criança desejada, mas a criança não tem culpa disso. O artigo 5º da Constituição Federal diz que o direito à vida é inviolável, e a prática de qualquer tipo de tortura contra o ser humano também é. O aborto é uma tortura. Eu também não sou a favor do aborto, mas uma das... Eu também não sou a favor do aborto, mas uma das coisas que falam bastante é que mais de 50% das mulheres são católicas que abortam. E isso fica um impasse porque eu também não sei direito como dizer, mas... Isso é cultural. A maioria das pessoas se dizem cristãos, mas são cristãos apenas de um nome. A maioria das pessoas vão para a igreja no dia do batismo e depois do casamento. Então a falta, inclusive, de uma ideologia cristã leva as pessoas ao desespero a fazerem isso. O problema é que nós temos uma série de crianças, de pessoas que engravidam por inconsequência e por irresponsabilidade, por começaram a vida sexual muito cedo. E depois querem jogar a culpa em cima da criança. E isso está errado. Nós não podemos transformar o nosso país num país de infanticídio. A vida tem que ser preservada. Então, se o problema não está na criança que foi gestada no ventre. Eu sou fruto de um aborto mal feito. Por isso eu defendo a vida. Minha mãe tentou me abortar por 3 vezes e eu sobrevivi. E hoje sou o orgulho da casa. E se eu tivesse sido abortado? Porque ela era solteira, porque o marido, o homem com que ela dormia não queria que eu nascesse. E daí, sobrevivi, estou vivo. Ela não morreu por isso. Hoje sou eu que sustento ela. Então as pessoas não podem olhar só um palmo na frente do nariz, tem que pensar no futuro. Isso porque a sua opinião sobre aborto é baseada somente na sua religião? Não. A religião é apenas um princípio. Isso é baseado na Constituição Federal. Porque quando você vai falar sobre isso, vocês vão me chamar de fundamentalista, vai dizer que isso é a pecha do cristianismo. Mas então vamos para a Constituição Federal. Os nossos legisladores da Constituinte de 88 defenderam a vida. A vida é um direito inviolável. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Agora, que existem organizações no mundo inteiro que têm outros pensamentos acerca do aborto, e isso nós precisamos tratar à luz da política brasileira. E eu tenho aí um grupo já formado, daqui uns dias nós vamos dar um tumulto no país. Eu tenho uma CPI preparada sobre o aborto, porque eu quero saber, o Supremo Tribunal Federal falou sobre o aborto. 2 dias depois, o ministro da Saúde foi para a rede de comunicação dizendo que já tinha no país 65 hospitais preparados para o aborto, e até o fim do ano, até o fim do mês, mais 30 outros hospitais seriam preparados para isso. Não é muito estranho? Num país onde as pessoas morrem na fila do SUS, onde para se fazer qualquer cirurgia leva-se meses, e para falar do aborto, em 2 dias já está tudo pronto. Tem alguém interessado nisso? Tem pessoas pensando nisso, não como nós pensamos. Então, para mim, isso é uma agenda mundial, é agenda de abortistas, de ativistas do aborto, até algumas feministas que pensam na explosão demográfica do mundo, sendo que vai faltar comida, vai faltar água, então querem matar as crianças. Está errado, aborto é crime, é assassinato, e o nosso país deve, a população deve uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Porque 11 homens não podem decidir por 190 milhões de pessoas, desses 93% se dizem tementes a Deus e são cristãos. Ok? Vamos trabalhar? Muito obrigada, deputado.